E eu penso que quando a gente decide lá atrás, quando a gente tem 15, 20 anos, quando o tempo vai passando, a gente faz as nossas escolhas. E que no decorrer da nossa caminhada, às vezes a gente muda. A pessoa que está do nosso lado muda. Mas que quando você tem um propósito que vocês querem seguir junto à caminhada, às vezes a gente não sabe o que assumimos lá em cima, não é mesmo? Eu acho que tudo vale a pena. Tudo é questão de escolha, de fé e perseverança, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E eu queria dizer assim, ok, a gente tem que assumir, ter o controle da nossa vida. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem o controle da nossa vida, as coisas se tornam mais fáceis. Mas para a gente chegar a esse ponto de dizer assim, olhar para trás e dizer assim, eu fiz a minha melhor escolha, eu tentei fazer o meu melhor, a gente tem que ter Deus em nossa vida. Não é Deus da boca para fora, e sempre dentro do nosso coração. E eu sempre me senti uma pessoa abençoada porque eu nasci num lar evangélico, rodeado de muitas pessoas evangélicas. Até a gente ontem estava conversando, a gente foi para São João Batista, assim, ó, eu não lembro nem de ouvir rádio, né? Porque eu só ouvia louvor, né? E não gostava muitas vezes, às vezes me revoltava, xingava, mas assim, ó, ficou a marquinha ali. Quando eu cresci, virei adulta, escolhi meu novo caminho para seguir, mas a marquinha do aprendizado bom que eu tive ficou. E quero dizer para vocês que a gente, na nossa caminhada, no decorrer da nossa caminhada aqui, a gente deixa marcas nas pessoas. A gente acaba de uma maneira ou de outra influenciando elas. Então que possamos influenciar com coisas boas, deixar boas marcas, não é verdade? Saber ser bons ouvintes. Porque foi aqui que eu aprendi a ser uma boa ouvinte. Porque eu só queria falar. Eu sempre me achava a dona da razão, a dona da verdade. Se alguém queria vir me contar sobre alguma coisa, eu pensava assim, eu já sei, como é que ainda faz? Né? Eu já queria resolver o problema. Muitas vezes na família ou com amigos, a pessoa só queria conversar, contar o problema dela. Eu já queria ir lá resolver, já queria dizer assim, faz isso, faz aquilo. E não, foi aqui que eu aprendi que a gente tem que ser bom ouvinte. Muitas vezes temos que nos calar. Foi através de quando eu fui convidada para a conversa fraterna que eu aprendi que a gente tem que saber ouvir o outro, sem julgar e sem querer mostrar o caminho, mas sim mostrar para ele que existem vários caminhos, várias direções, mas que a escolha é tua. A caminhada é de cada um de nós. Porque nós assumimos lá em cima alguma coisa aqui, algum compromisso. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui para cumprir com alguma coisa, para um resgate, para se tornar um pouquinho melhor do que quando viemos. Não é mesmo? Então, eu sempre penso assim que só do fato de nós hoje todos estar aqui reunidos, porque a gente quer se melhorar. A gente quer subir um degrauzinho na escala evolutiva, na moral, não é verdade? E para isso a gente precisa se conhecer primeiro e ter a rédea da nossa vida, assumir o controle da nossa vida. E não assumir aquele controle doentio de querer controlar nosso dia tem 24 horas, querer controlar todo minuto, toda hora do que acontece, porque a gente sabe que a gente não tem esse controle 100%. Mas sim, quando eu li o tema ali, que eu fui pesquisar, estudar e fazer uma autorreflexão, porque eu sou uma pessoa assim que eu trabalho sozinha, então eu converso muito sozinha comigo mesma. E uma coisa que eu aprendi desde pequena, isso eu posso ter moral para falar, porque eu sempre conversei com Deus, com o meu anjo da guarda, o tempo todo. Eu estou dirigindo, quando eu andava de ônibus, que hoje, graças a Deus, eu fui abençoada a ter meu carro, mas quando eu vinha de ônibus, eu estava agradecendo em pensamento, estava ali lendo um livro, estava agradecendo, né? Procuro ter a disciplina de todo dia, 30 minutos, procurar fazer uma leitura edificante, porque uma boa leitura, ela nos ajuda a evoluir e muito. Porque como a gente é influenciado o tempo todo, nós somos influenciados por músicas, programas de TV, às vezes até um livro que a gente vê. Eu penso que a gente que é lá dos anos 70, 80, a gente não era tão influenciado nessa era digital como é hoje. Nós tivemos uma época muito boa. Mas a tecnologia está aí para nos ajudar. A gente pode se influenciar, se embebedar de coisas boas e não de coisas negativas e ruins. Ou às vezes de problemas, situações que nós não conseguimos resolver. Se eu não posso ajudar e não posso resolver, o que eu faço? Eu vou orar pela pessoa, não é mesmo? É uma coisa assim que eu admiro assim, muito também,
é os professores, a responsabilidade deles como professores perante a sociedade, perante esses jovens, e que eles também nos deixam grandes marcas. Eu tenho professores meus que eu lembro quando adolescente, assim, que eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre queria conversar com as pessoas mais velhas, trocar ideia. Eu não me sentia uma criança, eu me sentia adulta. Então eu queria estar sempre conversando com pessoas mais velhas, querendo saber, aprender. Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó não deixava eu ficar no meio da conversa com os adultos, eu me enfiava embaixo da casa para ouvir a conversa. Porque eu queria, né? Tinha era um conflito muito grande, a questão de você querer ser criança, brincar, coisa, mas também tinha aquela questão de certo do homem velho, né, da gente, que eu me sentia uma adulta. E eu tive muitos professores muito bacana que me deixaram grandes marcas. E eu penso que se a gente deixa grande marca em alguém, por mais que às vezes hoje já, né, já faz mais de 20 anos que me formei, não vejo meus professores, mas eu lembro deles às vezes, do que me disseram. Ó, você vai, você pode, você consegue, você tem um futuro na frente, você tem força de vontade. E sabe qual a maneira, essa influência que eles me deixaram, a maneira de eu retribuir, porque quando a gente lembra de alguém que nos deixou uma marca bacana, gostosa, positiva, o que a gente faz? A gente manda boas vibrações, não manda? Bons pensamentos, que a pessoa esteja bem, né? Então que a gente possa deixar essa marquinha para que quando as pessoas lembrarem de nós, também mande boas energias, boas vibrações para nós.